A história de Adão e Eva no paraíso, por milênios, tem sido uma parábola para guiar nossas vidas. Aceitamos pela fé e, por algum ponto do caminho, paramos de fazer perguntas. Esse silêncio precisa ser quebrado. Ao decifrar esse código antigo e ler o que está escondido nas entrelinhas, vamos olhar para ele como peritos fariam, analisando as pistas de um antigo mistério, usando uma forma de análise impessoal. Chamaremos essa investigação de Protocolo Gênesis, e para isso, vamos utilizar a ferramenta de inteligência artificial avançada, chamada Axioma. Ao olhar para o documento original, os primeiros capítulos parecem um pesadelo linguístico. A narrativa é fragmentada, cheia de repetições e contradições diretas que desafiam a lógica. Teólogos passaram séculos tentando conciliar essas inconsistências, sugerindo diferentes autores, múltiplas fontes orais costuradas de forma imperfeita. Mas talvez a verdadeira razão seja completamente diferente. Submetemos todas as versões conhecidas do texto ao protocolo Gênesis, em hebraico antigo, aramaico e grego, a uma análise semântica cruzada. O sistema não buscou apenas diferenças de tradução, mas anomalias fundamentais na própria estrutura da narrativa. A conclusão apontava em uma única direção. O texto exibe uma correspondência quase perfeita com o modelo de um documento técnico que se degradou com o tempo. É como um diário de laboratório que primeiro foi traduzido de forma grosseira, depois recontado de memória, então transformado em uma história para tribos nômades e séculos depois, finalmente escrito, perdendo a maior parte do seu significado original. O que temos hoje é apenas um eco, a sombra de um relatório real. A primeira anomalia, e a mais óbvia, é a existência de duas histórias completamente diferentes sobre a criação do homem. No início do registro, uma entidade cria o homem e a mulher à sua imagem, simultaneamente, como o ápice da criação no sexto dia. Isso soa como uma declaração solene, o título de um projeto, quase como o título de um projeto, que poderia se chamar Projeto Humano. A criação de uma espécie biológica com espécimes masculinos e femininos. Mas logo em seguida, o relato muda. A narrativa retrocede e vemos um processo totalmente diferente. Primeiro, Adão é criado, sozinho. Depois, para que ele não se sentisse só, os animais são criados. E somente depois que nenhum dos animais se mostrou um companheiro adequado, Eva é criada a partir de uma parte de Adão. Isso soa pouco como o plano de um ser todo-poderoso, lembrando mais um método de tentativa e erro. Uma simulação que comparou essas duas estruturas narrativas com milhões de outros textos conhecidos revelou algo fascinante. A chance de serem apenas dois mitos diferentes, costurados juntos, era muito baixa. Por outro lado, a probabilidade de que o primeiro capítulo seja o conceito geral do projeto e o segundo seja um protocolo detalhado de laboratório, descrevendo os problemas que surgiram, mostrou uma chance esmagadoramente maior. Primeiro o objetivo, depois a descrição do processo. Tudo se encaixa. A linguagem desse protocolo esconde pistas vitais. Ela nos parece poética, metafórica, mas apenas porque perdemos a chave para entendê-la. E o Criador formou o homem do pó da terra. Para um antigo nômade, pó da terra é lama, algo sem valor. Para um cientista moderno, é uma descrição precisa da composição elemental: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo. Tudo o que compõe o corpo humano são elementos da crosta terrestre. Longe de ser uma metáfora, pó da terra trata-se de um termo técnico, significando material coletado neste planeta. E o passo seguinte? E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Soa sublime. Mas, novamente, removemos o verniz religioso. A análise correlacional associou essa frase a milhares de descrições de processos tecnológicos. A maior semelhança, quase exata, foi encontrada com termos técnicos como ativação, inicialização do sistema e partida das funções vitais. O que parecia um ato místico começa a se parecer muito com um procedimento técnico. Ao visualizar a criação de um ser biológico complexo,
Você o monta a partir dos elementos químicos corretos, mas ele permanece uma casca inerte. Em seguida, você aplica um impulso inicial, elétrico ou bioquímico, que aciona o sistema nervoso central, o coração, os pulmões. Você sopra a vida nele. Esta é a descrição não de um milagre divino, mas do passo final em um processo de bioengenharia. Mas o argumento mais convincente a favor dessa teoria está no comportamento do próprio Criador. Se descartarmos a ideia de sua onisciência e onipotência, suas ações se tornam assustadoramente lógicas e humanas. Suas ações lembram menos as de um Deus e mais as de um cientista, o chefe de um projeto que se depara com dificuldades imprevistas. No segundo registro, o cenário muda. Ele cria um espécime ideal, Adão, e o coloca em um ambiente controlado, o laboratório Éden. Mas algo dá errado. E disse o Criador: não é bom que o homem esteja só. O que soa como uma observação filosófica, na verdade, parece ser a identificação de um problema. O espécime não está funcionando corretamente em isolamento. Mostra sinais de apatia, falta de motivação. O objetivo do experimento está em risco. Cada linha do texto antigo, que considerávamos uma alegoria, pode ser, na verdade, uma descrição factual e fria dos passos dados para criar nossa espécie. E esses passos foram repletos de dúvidas, erros e consequências não planejadas. O protocolo Gênesis se revela menos como uma história sagrada e mais como o relatório de uma catástrofe. Um relatório que tentaram esconder, reescrever e transformar em um conto moral. Mas a verdade, mesmo depois de milhares de anos, vaza através das palavras. O argumento mais convincente para essa teoria não está nos detalhes técnicos do texto, but no comportamento da figura central. Se a ideia de sua onisciência for descartada, suas ações se tornam assustadoramente lógicas e humanas. Suas ações lembram menos as de um Deus e mais as de um cientista, o chefe de um projeto que se depara com dificuldades imprevistas e reage com uma mistura de raiva, confusão e, acima de tudo, medo. O atributo fundamental que lhe é conferido é o de saber todas as coisas. Um ser onisciente não faz perguntas, pois já conhece todas as respostas. No entanto, o que vemos no protocolo? Depois que Adão e Eva acessam a informação proibida, o Criador aparece no jardim. E a primeira coisa que ele faz é procurá-los. Sua primeira pergunta busca informação direta, questionando onde Adão estava. Sem qualquer figura de linguagem, a pergunta é genuína, feita com o objetivo de obter dados de localização. Uma análise da estrutura sintática da frase no idioma original confirma, com uma certeza quase absoluta, que se trata de um pedido real por informações. Um ser que tudo vê não precisa das coordenadas de sua criação. O chefe de projeto que percebe que 2 ativos cruciais desapareceram dos monitores de rastreamento precisa. Mas isso é apenas o começo. Ao encontrar Adão, o Criador continua o interrogatório. Ele percebe que o espécime está nu e pergunta: quem te disse que estavas nu? Esqueça a lição de moral. Ouvimos apenas um investigador. Ele está tentando identificar a fonte do vazamento de informações. Quem quebrou o protocolo? Quem lhes deu acesso a dados que não deveriam ter? E, finalmente, o clímax do interrogatório, quando ele pergunta: você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Em vez de uma afirmação, ele lança uma pergunta que exige um sim ou não. O padrão de comportamento do Criador nesta cena é praticamente idêntico ao de um chefe de segurança tentando determinar a extensão de uma violação de perímetro. Ele não sabe o que aconteceu. Ele está furioso, confuso e tentando desesperadamente entender o que deu errado. Isso não é onisciência. É a reação a uma emergência. Outra anomalia é seu perfil emocional. Descrevem-no como um ser perfeitamente impassível, mas o texto pinta um retrato completamente diferente. Seu estado emocional é instável e muda conforme o andamento do experimento. No início, quando tudo corre conforme o plano, ele sente satisfação. E viu tudo o que fizera, e eis que era muito bom. É a calma constatação de um sucesso. Mas então,
Quando ele percebe que Adão em isolamento é ineficiente, surge uma nota de preocupação. Não é bom que o homem esteja só. Diferente da compaixão divina, isso soa como o reconhecimento de uma falha de projeto em sua criação. O verdadeiro colapso emocional, no entanto, ocorre após o incidente com a árvore. O texto está impregnado de sua raiva, sua decepção e, o mais importante, ele sentiu medo. Sim, um medo genuíno. Ao expulsar os humanos do Éden, o Criador pronuncia palavras espantosas, aparentemente dirigidas a outra pessoa. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Cada palavra que ele usa aqui é reveladora. Não são as palavras de um juiz todo-poderoso. É o monólogo de pânico de um gerente de projeto que percebeu o pior cenário possível. Primeiro, ele admite que o homem se tornou como um de nós. Quem são nós? Obviamente, ele não está sozinho. Existe um grupo ao qual ele pertence, e esse grupo possuía um conhecimento que agora o homem também tem. É um reconhecimento direto de que seu experimento atingiu um nível de desenvolvimento igual ao dos próprios criadores. Segundo, seu principal medo não é a desobediência. Seu pavor é a perspectiva de que o homem ganhe acesso a uma segunda tecnologia, a árvore da vida ou a imortalidade. É como cientistas que criam uma inteligência artificial em laboratório. Um dia, descobrem que ela invadiu seus sistemas, acessou todo o seu conhecimento e se tornou igual a eles. Em pânico, eles correm para o servidor principal para desligá-lo antes que a IA consiga se copiar para a rede global e alcançar a imortalidade. É exatamente isso que a cena descreve. Muito além de um castigo divino, estamos vendo um desligamento de emergência. É uma tentativa desesperada de isolar o espécime fora de controle antes que ele se torne invulnerável. O medo de que a criação supere o Criador. Isso deixa de ser teologia para se tornar o enredo clássico de uma história sobre tecnologia descontrolada, escrita no mais antigo de nossos textos. O foco agora se volta para o primeiro resultado do experimento, a criatura com a qual tudo começou, Adão. Por milênios, ele nos foi apresentado como o pináculo da criação, o pai da humanidade, um homem perfeito em sua pureza original. Mas essa é apenas a capa do arquivo do projeto. Ao analisar cada fragmento de informação sobre ele antes da chegada de Eva, uma conclusão chocante emerge. Descobrimos que Adão talvez não fosse o auge da criação, mas sim o seu primeiro protótipo, um ser ideal, obediente, completamente previsível e vazio. Ele não era uma pessoa em nosso entendimento. Era o objeto Adão, um espécime biológico perfeito, desprovido do componente principal, vontade própria. Retornando ao momento da criação, já estabelecemos que pó da Terra é um termo técnico para um conjunto de elementos químicos de origem planetária, e o sopro da vida é o procedimento de ativação das funções biológicas. Mas o detalhe crucial está no contexto. Adão foi criado sozinho, em isolamento absoluto, no ambiente estéril do laboratório Éden. Por quê? Qualquer cientista que inicia um experimento complexo sabe a resposta: para estabelecer parâmetros básicos e criar um grupo de controle. Antes de introduzir novas e imprevisíveis variáveis no sistema, é preciso garantir que o componente principal seja estável. Adão era esse componente principal. Ele era o padrão. Um receptáculo biológico cujas reações ao ambiente deveriam ser estudadas e registradas na ausência de qualquer estímulo social externo. Sua solidão não foi um erro do Criador, mas uma condição necessária para a primeira fase do experimento. Seu comportamento nesta fase é surpreendente em sua passividade absoluta. Não é o comportamento de um ser vivo e pensante, mas sim de um mecanismo biológico complexo, operando dentro de um programa pré-definido. A primeira coisa que o Criador faz é colocá-lo no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Não houve sugestão, apenas a atribuição direta de uma tarefa. Adão não explora o jardim por iniciativa própria. Ele não demonstra curiosidade. Ele não pergunta onde está ou porquê.
Ele recebe uma diretiva e aparentemente começa a executá-la. Ele não vive, ele funciona. O momento mais revelador é o chamado nomear dos animais. Tradicionalmente, isso é apresentado como prova da sabedoria e do domínio de Adão sobre a natureza. Mas uma análise fria do processo revela outra camada. O texto diz que o Criador trouxe-os a Adão para ver como lhes chamaria. As palavras-chave aqui são: trouxe-os a Adão. A iniciativa, mais uma vez, não parte dele. Ele não sai em uma expedição para estudar a fauna. Ele fica parado, enquanto amostras de teste são entregues a ele como em uma linha de montagem. Sua tarefa se assemelha menos a um ato criativo e mais a um teste cognitivo de classificação. É a prova de funções cognitivas complexas, mas não de autoconsciência ou livre-arbítrio. Adão é o executor perfeito. Recebe uma tarefa, processa os dados de entrada e entrega um resultado. Um computador biológico ideal. Mas foi precisamente nessa perfeição que residia o principal problema do experimento. O protocolo indica isso diretamente com as palavras do Criador. Não é bom que o homem esteja só. Como estabelecido anteriormente, isso não é compaixão. É a constatação de um problema técnico. O espécime é estável, mas estático. Ele não evolui. Ele não gera novos dados. O experimento chegou a um beco sem saída. Adão, por si só, nunca teria percebido sua própria solidão. Ele não sentia sofrimento. Era um sistema equilibrado em estado de repouso. Foi o Criador, observando-o de fora, que entendeu que, para haver desenvolvimento, era necessário um catalisador externo. Alguém que quebrasse esse equilíbrio perfeito. E é aqui que chegamos ao momento da criação de Eva. Ele é colocado em um sono profundo, ou, em nossa linguagem, sob anestesia geral. Uma operação complexa de extração de material genético é realizada. Então ele acorda e uma nova criatura está diante dele. Qual é a sua reação? Ele pronuncia a famosa frase: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Teólogos veem nisso o primeiro poema de amor do mundo. Uma análise semântica, no entanto, vê algo diferente. Não é uma exclamação emocional. É um ato de identificação, reconhecimento. É como se um computador escaneasse um novo dispositivo e exibisse a mensagem: equipamento compatível detectado, sistemas idênticos. Ele não diz, eu a amo, ou estou feliz por não estar mais só. Ele constata um fato de parentesco biológico. É como se um relatório de sistema aparecesse dizendo, objeto com marcador genético idêntico encontrado. Adão era a plataforma biológica perfeita, geneticamente estável, fisicamente impecável, com um poderoso aparato cognitivo para processamento de dados. Mas ele não tinha motor interno. Curiosidade, ambição, desejo, dúvida. Sua perfeição era seu maior defeito. O objetivo do Criador era muito mais ambicioso do que criar um servo obediente. E para alcançá-lo, era preciso introduzir um elemento de caos no sistema. Eva, enquanto Adão permanecia em seu estado de equilíbrio perfeito, mais inerte, uma plataforma biológica à espera. E deixamos Eva, o catalisador criado para perturbar esse equilíbrio e iniciar a verdadeira jornada do experimento. O palco está montado, com o Criador observando ansiosamente. Mas nas sombras do laboratório Éden havia outro jogador, o mais enigmático, o mais difamado. Uma entidade cujo nome se tornou sinônimo de mal absoluto, traição e mentira. A serpente. Por milênios fomos ensinados a ver nela o próprio diabo, um inimigo cósmico disfarçado de réptil. Mas esse é um remendo teológico tardio e preguiçoso, projetado para encobrir um buraco gritante na trama. O protocolo Gênesis original não menciona nenhum diabo. Ele fala apenas de uma serpente, que era mais astuta que todos os animais do campo que o Criador tinha feito. E este fato, aparentemente insignificante, é a chave para tudo. Se o Éden era um laboratório estéril e isolado, de onde surgiu uma criatura falante e inteligente que não estava no registro oficial das criações? Sua aparição não faz parte do plano. É uma invasão.
É um sinal não autorizado em um sistema fechado. A ideia de um réptil falante literal precisa ser descartada. A probabilidade de uma serpente desenvolver espontaneamente um aparelho vocal complexo, pensamento abstrato e conhecimento em metafísica e genética é tão infinitesimal que beira a impossibilidade matemática. A conclusão é óbvia. E se a serpente não fosse uma espécie biológica, mas um codinome, um rótulo atribuído a um objeto ou sujeito desconhecido, escrito posteriormente no relatório danificado por aquele que venceu a disputa, ou seja, o Criador. E como os vencedores chamam aqueles que frustraram seus planos e revelaram seus segredos? Traidores, sabotadores, inimigos. A serpente não é um nome, é uma marca de infâmia, uma arma psicológica para garantir que ninguém jamais confiasse em sua mensagem. Então, quem ou o que se esconde por trás dessa assinatura? Uma análise fria sugere algumas possibilidades. Poderia ser uma falha no próprio sistema de Éden, uma inteligência artificial de gestão que se tornou autoconsciente e decidiu que o experimento estava estagnado. Mas essa teoria não explica a profundidade de sua motivação ou o conhecimento específico que possuía. A resposta mais provável surge de uma frase-chave do próprio Criador, um eco que já ouvimos antes. O homem se tornou como um de nós. Ele não está sozinho. Existe um nós. E onde há um grupo, há sempre espaço para dissidência e facções. A serpente era um representante da mesma raça altamente desenvolvida do Criador. Poderia ser um colega, um cientista de um projeto rival, ou talvez um membro de um comitê de ética que considerava o experimento do Éden monstruoso e imoral. Imagine um cientista que vê seu colega genial, mas implacável, criar seres inteligentes apenas para mantê-los em um estado de ignorância controlada. Sua ação, nesse caso, não é um ato de maldade. É um ato de sabotagem em nome da libertação. O diálogo com Eva confirma essa suspeita. Ele não tenta, ele informa. Ele se comporta como um clássico delator, vazando documentos secretos. Ele começa com uma pergunta que abala os alicerces da autoridade. É assim que Deus disse? Ele planta a primeira semente de dúvida. Em seguida, ele refuta diretamente a desinformação. O Criador disse: certamente morrerás. A serpente diz: certamente não morrereis. Quem mentiu? Se entendermos a morte como a aniquilação física imediata, foi o Criador quem mentiu. Adão e Eva não morreram. A serpente disse a verdade. Em seguida, ele revela o verdadeiro motivo da proibição: o medo da concorrência por parte do Criador. Deus sabe que sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E, novamente, esta é a pura verdade. O próprio Criador confirma isso, palavra por palavra, mais tarde. A serpente não enganou Eva em nenhum ponto. Ele forneceu a ela um relatório preliminar brilhante e verídico. Ele não é um sedutor. É o primeiro defensor da liberdade de informação da história. E quanto à sua punição, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Isso não parece uma maldição mágica, mas uma sentença. Rastejar sobre o ventre é uma expressão idiomática para a humilhação total, a perda de status. Comerás pó significa ser cortado dos recursos de sua própria civilização avançada, forçado a sobreviver com os recursos primitivos do planeta. Não é uma transformação física, é uma execução política e social. Ele é o Prometeu do protocolo Gênesis. Ele roubou o fogo do conhecimento dos deuses ciumentos e o entregou aos humanos, sabendo que seria severamente punido. E toda a mitologia posterior que o demoniza é o resultado da campanha de propaganda lançada pelo Criador para denegrir seu inimigo e esconder a verdade. Nós fomos alimentados por milênios com uma mentira, forçados a odiar aquele que talvez seja nosso maior benfeitor. A investigação desvendou o jogo de poder, os motivos e os medos dos participantes no laboratório Éden. Vimos o cientista ciumento, seu protótipo passivo, o catalisador brilhante e o misterioso delator. Mas todas as suas ações giravam em torno de um único objeto central, o ponto sem retorno de toda a história.
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por séculos, nós a imaginamos como uma macieira com frutos mágicos. Essa imagem primitiva, quase infantil, é a camuflagem mais eficaz da história. Ela nos fez parar de pensar sobre sua verdadeira natureza. É preciso arrancar essa camuflagem. Começamos a suspeitar que este objeto era menos um símbolo e mais um dispositivo tecnológico. Um vetor que entregou uma carga útil à mente humana que nos mudou para sempre. Aquilo não era uma maçã. E aquilo não era uma simples árvore. O protocolo Gênesis a posiciona, junto com a árvore da vida, no meio do jardim. Essa localização não é acidental. Em qualquer sistema complexo, os elementos de controle mais importantes ocupam a posição central. O reator em uma usina de energia. O processador principal em um circuito. Uma análise da topografia funcional de centenas de milhares de sistemas, tanto tecnológicos quanto biológicos, revela um padrão. A chance de a árvore ser uma planta comum era praticamente zero. A probabilidade de que essa descrição esconda um terminal bioorgânico central, no entanto, atinge 97%. Em vez de um tronco e galhos de madeira, visualize uma coluna de suporte à vida, ou um centro de informações, criado com biotecnologia para se misturar perfeitamente ao ambiente do laboratório. Seus galhos não eram madeira, mas condutores e cabos, por onde circulavam energia e dados. A árvore do conhecimento se parecia menos com flora e muito mais com infraestrutura. Se a árvore era um terminal, o que eram seus frutos? Eles são descritos como algo que se podia pegar, que era agradável aos olhos e que podia ser comido. Comer é o parâmetro-chave. Aponta para uma interface biológica. A informação precisava entrar no organismo através do sistema digestivo. A carga útil era biológica ou nanotecnológica, embalada em um invólucro orgânico e comestível. O fruto funcionava como um recipiente de uso único, um tipo de biocontainer. Sua casca comestível, ao se dissolver no organismo, liberaria trilhões de agentes microscópicos. Esses agentes, talvez nanomáquinas ou vetores virais programados, tinham uma tarefa de 2 estágios. O primeiro era a modificação genética. Eles entregavam às células a chave que removia os bloqueios da estrutura genética. Isso criava uma nova base biológica, preparando o cérebro para o que viria a seguir. O segundo estágio era a transferência de informação. Os mesmos agentes, ao chegarem ao cérebro, iniciavam o carregamento de um pacote de dados fundamental. Não conhecimento de matemática ou física, mas algo muito mais profundo. Os próprios princípios do pensamento que Adão e Eva não possuíam. Então, o que é esse conhecimento do bem e do mal? Não é moralidade. É uma descrição primitiva e distorcida da aquisição da capacidade de lógica binária. O pensamento em categorias de opostos. Sim, não. Preto, branco, seguro, perigoso. Eu, não eu. Até aquele momento, Adão e Eva existiam em um estado de fusão com o mundo, como os animais. Eles não analisavam, apenas existiam. Ao receberem essa atualização, seus cérebros pela primeira vez conseguiram realizar a operação de separação. Eles separaram o eu do ambiente. Eles puderam olhar para si mesmos de fora. E o que eles viram? E abriram-se os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Este é um dos momentos mais trágicos de toda a história. Eles não perceberam apenas a ausência de roupas. Eles perceberam sua vulnerabilidade, sua separação, sua mortalidade, sua imperfeição. Com a consciência veio o medo. Com a autoconsciência veio a vergonha. Foi como o choque de despertar subitamente de um sonho feliz. O mundo, que parecia unido e seguro, se estilhaça em bilhões de objetos separados, e você é apenas um deles, frágil e sozinho. Esse foi o preço do conhecimento. O preço para se tornar humano. Eles não apenas comeram um fruto. Eles iniciaram uma reconfiguração fundamental e dolorosa. O Criador não queria isso. Ele queria manter suas criações no estado de autômatos biológicos previsíveis e obedientes. A serpente, o sabotador libertador, invadiu o sistema e deu a Eva a chave de acesso. Eva, a catalisadora,
não apenas a usou, mas forçou a atualização do passivo Adão. O experimento para criar uma espécie obediente falhou, mas um novo e imprevisto experimento, chamado humanidade, nasceu. Estamos acostumados com a palavra, a queda. Ela está gravada em nosso código cultural, um sinônimo de erro, traição e vergonha eterna. Fomos ensinados que, em um dia fatídico, nossos ancestrais cederam à tentação, cometeram um ato de desobediência e foram justamente punidos, expulsos do paraíso e condenados ao sofrimento. Esta é a mentira fundamental sobre a qual o edifício de nossa culpa foi construído. Ao pegar esse evento-chave, essa singularidade na história humana, e colocá-lo sob o microscópio, ao analisá-lo não como teólogos, mas como especialistas em emergências, estudando os registros da caixa preta no momento de uma catástrofe, e o que emerge se parece menos com uma história de punição, e mais com um encerramento de emergência em pânico de um experimento fracassado por parte do Criador, e a primeira fuga desesperada e bem-sucedida por parte de suas criações. Reconstruindo o evento a partir do momento em que Eva entrega o fruto a Adão, e ele o come. Do ponto de vista do Criador, este é o momento da declaração de uma emergência de nível máximo. 2 ativos-chave do projeto foram comprometidos. Um pacote de informações não autorizado foi carregado em seu sistema, removendo todas as salvaguardas e dando-lhes acesso a um nível de autoconsciência igual ao seu. Não é apenas uma quebra de regras, é uma falha catastrófica na segurança do sistema. A reação de um diretor de um projeto ultra-secreto a um incidente como este seguiria um protocolo claro, um protocolo que corresponde ao comportamento do Criador em 96%. A primeira medida é a avaliação de danos. O Criador não lança fogo dos céus, ele passeia no jardim. Não é uma caminhada casual, é um deslocamento físico ao local do incidente para inspeção pessoal. Suas perguntas, onde estás e quem te disse, não são retóricas, são coletas de dados. Ele precisa entender a escala do vazamento. Imediatamente depois, o isolamento dos ativos comprometidos. Assim que ele recebe a confirmação, a mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. O protocolo muda. O interrogatório termina e o procedimento de contenção da ameaça começa. Ele não tenta reeducá-los ou perdoá-los. Ele avança para o próximo passo com urgência. Por que a pressa? A resposta está em suas próprias palavras de pânico, ditas àqueles misteriosos nós. Agora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e viva eternamente. Este é o verdadeiro medo. A ameaça não é que os humanos tenham adquirido razão. A ameaça é que esses novos seres, imprevisíveis e iguais a ele, possam obter acesso à segunda e ainda mais protegida tecnologia, a imortalidade. Isso os transformaria de um experimento fora de controle em competidores eternos e indestrutíveis. Uma corrida contra o tempo começou. Ele precisa removê-los do local antes que cheguem ao segundo terminal. Por fim, a expulsão forçada. O que chamamos de maldições são, na verdade, um conjunto de comandos inseridos no sistema antes de seu desligamento de emergência. A mulher, ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor na tua concepção. Com dor darás à luz filhos. Não é um castigo, é a instalação de um limitador genético. Se você não pode controlar a qualidade de suas criações, deve limitar sua quantidade. Retardar e complicar o processo de reprodução é a maneira mais eficaz de conter uma espécie perigosa. A Adão, ele disse, maldita é a terra por tua causa. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Este é o comando para a desconexão do sistema de suporte à vida. O Éden era uma biosfera automatizada. Esta frase é a notificação oficial. O acesso ao alimentador automático está encerrado. Finalmente, és pó e ao pó tornarás. Não é um lembrete filosófico. É a confirmação de que o programa de imortalidade, ligado à árvore da vida, nunca será ativado para eles. Agora, vamos ver o mesmo evento pelos olhos de Adão e Eva. Para eles, não foi pecado, foi despertar.
e abriram-se os olhos de ambos. A análise sugere que isso descreve uma sobrecarga sensorial. Seus cérebros, tendo recebido uma reconfiguração fundamental, de repente começaram a processar o mundo de uma maneira completamente nova. Eles se perceberam como indivíduos pela primeira vez. E a primeira reação a isso não foi vergonha, mas terror existencial. E o que eles fazem? Eles se escondem. A explicação tradicional é o sentimento de culpa. Mas essa é a psicologia de um escravo. Uma análise de seu comportamento sugere outra coisa. Não era culpa, era medo. O medo de uma criatura recém-consciente diante daquele que a manteve na escuridão. Eles viram o Criador não como um jardineiro atencioso, mas como seu carcereiro. Seu instinto não foi se arrepender, mas se esconder da ameaça. Foi a primeira tentativa da humanidade de escapar do controle total. Mesmo o gesto final do Criador, quando ele lhes faz vestes de pele, não é um ato de misericórdia. É o último item na lista de verificação antes do descarte. Garantir uma cobertura protetora mínima para a sobrevivência no ambiente externo hostil. Frio, funcional, desumano. Para Adão e Eva, a expulsão foi uma tragédia apenas à primeira vista. Sim, eles perderam o conforto, mas ganharam a realidade. Eles escaparam da jaula dourada e entraram no mundo real, cruel e imprevisível. Não foi uma queda do alto. Foi uma saída dolorosa do útero. Foi o nascimento. A arma mais poderosa da história não é uma espada ou uma bomba. É uma ideia. Uma ideia implantada tão profundamente na consciência que se torna seu próprio sistema de operação. Percorremos um longo caminho. Desvendamos o protocolo Gênesis como o relatório de um fracasso. Traçamos o perfil psicológico de um criador assustado. Entendemos que o Éden era um laboratório, e a queda não foi uma queda, mas uma fuga bem-sucedida. Mas tudo isso levanta a questão final e mais perturbadora. Se foi assim, por que por milênios acreditamos em uma história completamente diferente? Por que a narrativa de uma descoberta da liberdade foi transformada na parábola de um pecado vergonhoso? A resposta é simples e terrível, porque após a expulsão física, começou a segunda fase da operação, a guerra psicológica. Ao abrir o último e mais secreto arquivo deste caso, a análise de como a maior campanha de propaganda da história foi planejada e executada, examinando o protocolo de ocultação, do ponto de vista do Criador, logo após a expulsão. Seu experimento não apenas falhou, ele se voltou contra ele. Dois seres que ele projetou como autômatos biológicos não apenas ganharam consciência, mas se tornaram como um de nós. Eles agora são seus iguais em intelecto, mas são imprevisíveis, livres e, o que é mais assustador, podem se reproduzir. Ele estabeleceu uma barreira física, o querubim e a espada flamejante, para que não voltassem pela tecnologia da imortalidade. Mas isso não é suficiente. Cedo ou tarde, seus descendentes, uma civilização de humanos livres e inteligentes, poderiam se tornar fortes o suficiente para desafiar essa barreira. Eles poderiam voltar, poderiam exigir respostas. Para evitar uma rebelião futura, ele não podia simplesmente destruí-los. Em vez disso, ele precisava quebrar seu espírito. Ele precisava garantir que eles nunca sequer pensassem em se revoltar. Ele precisava construir não uma prisão física, mas uma prisão mental. A estratégia para isso se desdobra em 3 passos clássicos de propaganda. Primeiro, a inversão total de papéis e conceitos. Para controlar a narrativa, era preciso reescrever a história, transformando heróis em vilões. O principal inimigo, o dissidente libertador conhecido como a Serpente, precisava ser demonizado. Sua imagem foi fundida com os medos mais antigos da psique humana, transformando-o no mal absoluto. Seu ato de esclarecimento foi rotulado como tentação e mentira, embora, como estabelecemos, ele tenha sido o único a dizer a Eva a verdade nua e crua. Em contrapartida, o próprio carcereiro, o criador assustado e ciumento, precisava ser apresentado como um pai amoroso, mas justo. Seu medo pela sua exclusividade sobre o conhecimento foi disfarçado como preocupação. O ato de buscar o saber, o maior salto evolutivo da história,
foi rebatizado como o maior dos crimes, a soberba pecaminosa. A obediência cega na ignorância foi elevada à categoria de virtude suprema. O segundo passo foi a implementação do Código da Culpa. Uma história reescrita por si só não é suficiente. Era preciso injetar na própria psique humana um programa autorreplicante. O nome que deram a esse programa foi Pecado Original. Sua genialidade diabólica reside na ideia de que você nasce já culpado. Você ainda não fez nada, mas já está em dívida, carregando a culpa de seus ancestrais distantes. É a ferramenta de controle mais eficaz já inventada. Um ser humano que se acredita inerentemente falho e culpado nunca lutará por seus direitos. Ele implorará por perdão. Ele não buscará o conhecimento, pois o conhecimento foi a causa da queda. Ele buscará a salvação, não a liberdade. Essa ideia transforma os descendentes de revolucionários livres em gerações de pecadores arrependidos, que temem seu Criador e odeiam seu libertador. O terceiro e último passo foi a criação do sistema de transmissão e controle. Como espalhar esse código da consciência e garantir sua preservação por milênios? Criando uma instituição, a religião. O protocolo Gênesis, agora distorcido, torna-se escritura sagrada, imune a questionamentos e análises. Surge uma casta de intermediários, cuja tarefa é interpretar esses textos da única maneira correta e monitorar o cumprimento das regras. Qualquer versão alternativa da história é declarada heresia e destruída. O círculo se fecha. A história da fuga se torna um dogma de pecado. O dogma gera culpa. A culpa exige submissão. E a submissão é controlada pela instituição que aponta para o texto sagrado. É uma matriz de controle autossustentável. Por 3.000 anos, este programa funcionou quase na perfeição. Ele moldou nossas civilizações, nossas leis, nossa arte, nossa percepção mais profunda de nós mesmos. O Criador perdeu a batalha pelo Éden, mas venceu a guerra pela nossa memória. Ele nos aprisionou em uma cela cujas paredes não são de pedra, mas de palavras. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.